Alô pessoal, aqui é Ditinho, canal Velha Guarda Santista. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu pedi para vocês, darem uma força pro canal, das histórias, que a gente viveu, que a gente procura passar aqui. Deem like aí, se inscreva no canal, prestigiar nosso trabalho. Então, pessoal, hoje, a gente é da Santista, feliz, porque o Santos voltou para a primeira divisão, a Série A, e ao mesmo tempo a gente fica triste, preocupado, Por quê? Assim como o Santos caiu por má administrações, a gente vê um time como o Guarani, que tem uma tradição enorme, campeão brasileiro em 78, caindo para a terceira divisão. Ontem a Ponte Preta tomou uma goleada dentro do Moisés Lucarelli, 4-0 para o Sport, quase que caindo também. Então é uma situação preocupante, Dois clubes tradicionais que foram dentro do cenário do futebol nos anos 70 ali, 80. Grandes equipes, grandes jogos, numa situação dessa, O Guarani deu uma sumida, depois voltou, agora está caindo de novo. A Ponte já faz algum tempo que vem cambaleando. E é uma tristeza, Ver esses times tradicionais aí que a gente gosta de ver, de assistir, Eu só torço contra esses times quando eu jogo contra o Santos. Fora disso, eu torço por esses times também. Como eu torço pelo América de Rio Preto, Comercial de Ribeirão Preto, Noroeste de Bauru, que está voltando agora, para a Série A do Paulista. Então eu vivi uma época que esses times eram grandes, chamados de pequenos, eles eram grandes, bem administrados, grandes revelações, Guarani, se você olhar a história do Guarani, você vai ver, Careca, Amoroso, Luizão, Flamarion, é infinidade. A Ponte, então, Oscar, Polozzi, Nenê, Odilei, Dicá, sei lá, a gente vai falar aqui, a gente vai ficar um monte de tempo. E o que eu percebo, esses times perderam a força quando foi criada a famigerada Lei Pelé. Eu acho que o Pelé que fez essa lei, mas como ele era ministro dos esportes, Lei Pelé. Talvez a intenção também não era isso, acabar com os clubes. Só que isso aí abriu uma coluna, abriu uma porta para os aproveitadores, chamados de empresários. Hoje esses times não revelam, que nem revelavam nos anos passados, Ponte, Guarani, Inclusive, você vê, a América sumiu do cenário, Francana, Eu estou bem à vontade, porque eu sou daqueles anos 60, Eu acompanhei esses times todos naquela época, faziam frente para o Santos, de Pelé. Ferroviária, deu trabalho para o Santos, Comercial, tinha Paulo Bin, Jair Bala, um monte de jogador bom lá. Ferroviária sempre revelando grandes jogadores, Thales, Teia, Bazani, Lance, Dudu, sei lá, uma infinidade de jogadores. Hoje são times que a Ferroviária hoje é comandada por um empresário. Um empresário que tem o maior número de jogadores espalhados aí pelo Brasil. Tem jogador aqui, jogador ali, jogador lá. Os clubes devem para ele, inclusive. Então tiraram o poder dos clubes e jogaram na mão dos empresários. E os times hoje estão aí catando lata.
e fico com dó, né? De ver Ponte Preta, Guarani, esses times sumirem no cenário brasileiro. Português agora, né? Porque assim, quando começa a dar muito liberdade, né, para as pessoas, os aproveitadores chegam e tomam conta. Aconteceu com o Santos no ano passado, mal administrações, nego que parece, né, pessoal usando o clube para se promover. Né? Porque eu não acredito que esses caras façam nas empresas dele o que eles fazem no clube. Eu não acredito que esses caras tenham a mesma atitude na casa deles que eles fazem no clube. Cadê Pelé? Os times teriam que, né, saber administrar isso aí. Mas esses times aí perderam forças, né? Porque hoje, jogadores daquela época surgiam num Guarani, numa Ponte Preta. A intenção dos jogadores era o quê? Vir jogar no Santos, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, né? No time maior. Hoje, os jogadores, eles querem ir assim, que nem para o Santos, que dá muita chance para né, a base. Palmeiras está dando muita chance para a base, São Paulo. Mas esses jogadores vêm com o intuito de ir para fora. Eles não querem ficar aqui, eles querem ir para fora. Tanto que molecada aí com 17, 18 anos, né, os caras estão vendendo para fora. Virou um jogo de empresários. Né? Todo mundo ganha, né? E às vezes o jogador ganha, né? Quem ganha mais é o empresário. Fica forçando o jogador a sair do clube, né, para ganhar o passe, para ir para fora. Qualquer jogadorzinho hoje, numa base que nem a do Santos, ganha uma fortuna. Né? O moleque está aí com 15, 16 anos, já sustenta a família. Né? Mas a intenção dele não é ficar ali. A intenção dele é a projeção dele vai ir para fora. Tem uns que dão sorte, tem outros que, né, se perdem pela história. Mas eu acho que o futebol brasileiro tem que mudar. Né? Essa mentalidade tem que mudar. A gente vê uma seleção aí que não agrada a ninguém. É uma seleção claramente de empresários. Né? Tem jogadores aí que a gente nem sabe onde anda. De repente está na seleção brasileira. Jogando essa bolinha que a seleção brasileira está jogando aí. Essas coisas têm que mudar, gente. Né? Cadê os torcedores desses clubes que se dizem donos dos clubes? Só que na hora de ajudar o clube financeiramente não ajuda. Né? Eles têm dinheiro para comprar tranqueira, para marcar encontro de briga de uma torcida contra a outra, mas não cuidam do clube. Eles vão brigar com a torcida do adversário, que é o caso, né, entre Ponte e Guarani, lá se pegam lá, né? Um não pode jogar lá no campo do outro com as duas torcidas, é a torcida de um só. Mas as torcidas, né, se pegam lá nas quebradas lá e o clube está falindo aí. Porque em vez de vocês perderem tempo com essas bobagens, vocês não procuram ajudar mais o clube. O administrador não tira fora. Vocês não se dizem direito, né, donos dos clubes. Não é verdade? Se você tem aí milhares de torcedores e cada um, né, desses milhares aí der uns R$50, que hoje R$50 não é nada, né? Vocês vão ajudar muito o clube de vocês. Manter salário, manter renovação. Que nem eu ouvi dizer, né? Não posso falar aqui, né? Eu ouvi dizer que o técnico da Ponte, né, o Nelsinho Batista, falou que desde que ele saiu da Ponte lá nos anos 70, a Ponte não mudou nada. Nem em estrutura, é a mesma coisa. Então você vê, quantos jogadores não saíram da Ponte Preta e o clube, né, tá nessa nhaca. Guarani, né? Quantos jogadores não saíram dali? E essa CBF, que não representa ninguém,
Aquilo é uma comunidade particular formando uma seleção de um país. Para mim, a seleção brasileira, ela deveria ser do Ministério dos Esportes. Representando o Brasil lá fora. Ela não está representando um clube. Ela está representando o Brasil. Né? Então, a CBF jamais poderia ser uma entidade particular. Mas particular não é porque, né? Vai trocando esses presidentes e cada um pior que o outro. João Avelange abusou, o sobrinho dele lá também deitou e rolou, depois veio, né, uma sequência aí de cara que está até preso aí, né? E cada vez que passa, a seleção brasileira está pior. Hoje, se você olhar no cenário brasileiro, jogadores aqui do Brasil quase não vão para a seleção. Né? Por quê? Porque às vezes não é do empresário que está ali, né? Circulando ali nas entrelinhas da seleção. Eu tenho um moleque lá em tal lugar, traz ele aí, né? Porque é para mim. Vende ele lá para fora. Cada um leva um pouquinho. É assim que funciona. Gente, o futebol brasileiro tem que mudar. Essas equipes de tantas tradições não podem acabar. Tem que acabar com esses empresários. Essa lei tem que mudar. Senão o futebol brasileiro vai seguir uma Itália, que só comprava jogador de fora. Hoje não tem seleção para colocar em campo, né? Porque tudo que joga na Itália era estrangeiro. Na hora de montar a seleção não tinha time. Ficou 2 Copas já fora, né? Porque a seleção é fraca. E o Brasil está indo por esse caminho, hein? Presta atenção. Liga, Brasil.